meus amores, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma dúvida que é muito comum quando você chegou ali a tua scan cut, você vai fazer o primeiro corte. Essa geralmente é a primeira dúvida que surge depois que você consegue fazer seu primeiro corte. A minha base de corte, a minha esteira de corte, né? Que cada pessoa chama de um jeito, né? Então, a base de corte, a esteira, marcou, Lila, e agora? Bom, eu tô aqui com uma base novinha, ó, novinha, tá no pacotinho, e vou cortar com a base pela primeira vez junto com vocês. Vou dar uma dica, inclusive, para auxiliar ao papel não grudar muito nessa base, certo? Mas vou também explicar essa questão. É normal a sua base ficar marcada. Ela é especificamente para isso. Imagina o seguinte, a base, né, tem aqui o material e aqui a base. A lâmina, ela precisa ultrapassar o material e chegar até a base. Quando a lâmina não chega até a base, quando ela não marca a base, significa que ela não ultrapassou o material. Então, ela não vai marcar direito. Lila, eu vi num grupo, eu vi alguém dizendo para eu diminuir a pressão, colocar uma pressão negativa, né? -1, -2, -3, na hora de fazer o primeiro corte na scan cut. Isso tá certo? Vai ajudar na minha base? Não, isso não está certo, isso não ajuda em nada. Para começo de conversa, você adquiriu uma scan cut que é a SDX, então ela é totalmente automática. Então, na hora que você coloca o material, automaticamente ela vai fazer essa identificação da espessura e aí sim ela vai identificar qual é a pressão de lâmina que ela precisa colocar. Então, vamos supor que ela identificou esse material e ela acha que a pressão tem que ser -1, por exemplo, ou -4. Quando você coloca uma pressão -3, você já está colocando algo que é diferente do que a própria máquina usaria para fazer o recorte daquele material. Então, você pode estar colocando pressão de mais ou de menos. E no primeiro momento, a gente não tem que mexer na pressão, ela tem que ficar no automático. Então, mexer na pressão logo no começo da tua scan cut, seja ela para mais ou para menos, é completamente errado e só pode prejudicar o seu corte. A gente só vai começar a mexer nessa questão de pressão a partir do momento que a lâmina já estiver gasta, e isso demora para acontecer. Para algumas pessoas isso demora mais de meses, mais de ano. No meu caso, por exemplo, eu comecei a mexer na pressão quase com 3 anos de lâmina. Então, 2 anos e pouquinho aí, né? Passou de 2 anos e meio, entre 2 anos e meio e 3 anos. Então, a minha lâmina, ela durou muito. Já a segunda lâmina que eu coloquei já tá durando menos, com mais ou menos 6 meses eu já tô tendo que mexer na pressão. Isso vai depender da quantidade de material que você corta, quais são os materiais que você corta. Essa minha segunda lâmina, por exemplo, ela tá durando menos porque eu tenho testado materiais diferentes, né? Então, quando a gente usa materiais diferentes com a mesma lâmina, isso pode ocasionar, ela vai gastar de uma forma mais rápida. Então, não mexa na configuração da sua máquina quando ela chegar, ela tem que estar no automático. Agora, vamos abrir essa belezinha, vou dar uma dica para o primeiro corte da sua base e vou cortar para mostrar para vocês como ela tem que marcar e como isso é normal. Base novinha, ó, dentro do saquinho, vamos tirar ela aqui de dentro. Essa base aqui, gente, é a turquesa, certo? Base turquesa essa daqui, tá? Uma coisa que você sempre tem dúvida, né? Você que tem aí a sua SDX, a sua base de corte tem que ter esse furo aqui, ó, tá? Se você comprou uma base que não tem esse furo aqui, é porque ela é para modelo CM, é um modelo de scan cut que já saiu de linha, mas ainda se comercializa base, certo? Então, sempre na hora de conferir, né, além de conferir pelo código, esse aqui é o código da SDX, então além de conferir por esse código, sempre verificar se tem esse furo aqui, certo? Então, ela tem aqui uma película protetora, ó. A gente remove essa película protetora, certo? E aí, qual que é uma diquinha que eu tenho pra dar pra vocês? No caso da turquesa,
nem tem tanta necessidade. Mas, quando vocês comprarem a base roxa, ela é de alta aderência. Então, ela vai colar mais. Ó, quando eu faço assim com a turquesa, a minha mão cola e levanta. No caso se fosse a roxa aqui, ela ia ficar segurando muito bem a minha mão, certo? Então, se você for usar uma base roxa pra cortar papel, vai grudar todo o seu papel no primeiro corte. Então, o que você vai fazer? Vai pegar um paninho, ó, um paninho qualquer. Isso aqui é uma camiseta velha do meu filho que rasgou e virou paninho aqui no ateliê. Então, você pega um paninho, faz assim, ó, e vai dando umas batidinhas na sua base, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Tá pegando na base dele. Ó, vai fazendo isso em toda a base. Na turquesa nem vou fazer muito. Se fosse a preta, a roxa, perdão, a gente poderia fazer até mais. O que acontece quando a gente faz isso? A nossa intenção aqui não é remover a quantidade de adesivo, e sim tornar ele um pouco menos aderente nesse momento. Quando a gente faz isso com um tecido, seja ele qual for, esse tecido ele vai ter resíduos do próprio tecido, poeirinhas mesmo, tá? Que vão ficar aqui na base. Então, vão fazer com que ela se torne menos aderente. Quando a gente finalizar o nosso corte, a gente vai só limpar com um lencinho umedecido e essa cola vai reativar. Então, isso ajuda a fazer com que a durabilidade da sua base seja maior, proteger a sua base, para que o papel não grude muito logo de primeira. Conforme você vai usando, vai deixando de colar aos poucos. Mas, inicialmente, isso é muito bacana da gente fazer. Então, ó, vai fazendo desse jeitinho aqui. Pode ser qualquer tipo de pano, desde que ele esteja ali um pano limpinho, tá? Mas pode ser um pano de prato, né? Pode ser uma camisetinha. E ó, a camiseta, ela não, se eu quisesse depois eu usar esse pano, não tem problema, porque ele não fica com cola. Porque aqui eu estou transferindo basicamente daqui pra cá, tá? Não fica cola no tecido. Bom, fiz aqui essa parte. Já vou iniciar o meu primeiro corte. Eu já mandei aqui pra Scan Cut algo que eu quero recortar. Eu vou usar aqui, pra esse meu recorte, um papel craft. Ó, craft. Esse craft que eu tenho aqui é de 200 gramas, tá? Se eu não me engano. 200 gramas. Ó, vou colocar aqui. Coloco lá na base, na Scan Cut. Outra dica super importante para a sua base. Nunca deixa ela aqui sozinha, aperta o botão. Sempre segura ela, sempre, tá? Uma coisa que acontece com muita frequência também, que vocês vêm me perguntar, é que quando a base chega, se eu apertar o botão sem segurar em nada, ela vai entrar. Depois de algumas utilizações, ela já não entra mais, a gente precisa segurar assim, certo? Bem embaixo aqui dos roletes. Por quê? Conforme a gente vai utilizando, vai gastando, tanto aqui na parte da frente quanto na de trás. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aqui na parte de trás, vamos ver se vai dar pra ver aí no vídeo. Ó, olha como já está gasto aqui, tá vendo, ó? E isso é porque o rolete já passou aqui várias e várias vezes, então vai ficando gasto mesmo, tá? Então tem que segurar, às vezes, um pouquinho mais depois de algumas utilizações, mas sempre segure a sua base, tá? Pra ela não entrar torta. Então posiciona ela bem embaixo aqui, não deixa ela de qualquer jeito, encaixa ela direitinho, segura no centro e aí aperta o botãozinho. Não vou precisar escanear aqui, porque é um recorte que não tem arte, tá? Já tá posicionado aqui. Vou recortar esse meu material aqui. Esse movimento que a lâmina tá fazendo é justamente para identificar a espessura do material e fazer a programação desse recorte, do quanto que ela precisa descer, né? Quanto de pressão que ela precisa colocar para poder colocar a pressão certa que vai cortar esse material aqui, certo? Então é normal ela fazer esse desce, sobe ali no começo do corte. Outra coisa enquanto ela corta, que vocês também perguntam bastante, é aqui em cima, ó. Ela faz um cortezinho aqui em cima, tá? É só pra posicionar a lâmina no lugar certo. Também é normal, olha a minha aqui, ó. Tá, ó. Aqui em cima, ela faz uns cortes também, é normal. Corte finalizado. Já posso remover aqui, ó, a rebarba. E esse aqui é o meu recorte, certo? Ó, esse
aqui é o meu recorte, ok? Vou deixar ele de lado, porque hoje o nosso interesse não é o recorte. Vou tirar aqui a base e olha só lá, ó. Vamos ver se no vídeo vocês vão conseguir ver aí. Ó, aqui, ó. Bem onde tá o ring light, ó. Bem onde tá essa luz redonda, tão vendo, ó? Um redondo e uns pontinhos, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O redondo e os pontinhos. Então, ela marca a base mesmo. Quanto mais cortes a gente faz, mais essa base vai marcar. Olha só, essa base minha aqui, ó. Quantos cortes a gente não tem aqui nessa base, olha só. Mais de pertinho aí, acho que dá pra ver, né, ó. Bastante corte que tem aqui nessa base, que essa base aqui ela já foi bastante utilizada. Então, se você foi lá, fez o seu primeiro corte, ficou com medo porque marcou a base, tava achando que você estava estragando a base, não. Ela é para isso mesmo. A base é um insumo que vai precisar ser trocado com frequência. Essa frequência vai depender da quantidade de cortes que você faz, né? Então, mais ou menos assim, se você faz em média 20 cortes por dia, durante um mês, durante 30 dias direto, você vai precisar trocar uma base por mês. Então, é só fazer a precificação correta que vai dar super certo para você trocar a sua base com a frequência certa, tá bom? Se você não sabe fazer a precificação da sua base, lá no Instagram tem um Reels falando sobre a precificação da base. Se você não me segue, @lilateliêoficial. E tem também uma live que a gente fez, que ficou gravada lá pra vocês também, falando sobre precificação de diversos itens aí na papelaria personalizada, ensinando como você fazer a sua precificação. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixa seu like, coloca aqui nos comentários pra eu saber e te espero lá no Instagram que tá cheio de dicas. Tchau, tchau!